Bom dia, meus amigos, bom dia. Você está onde? No toque do Theo aí no TikTok? Então toque aqui. Aí, legal, legal. 4 de maio, é o mês das mães. Tem gente aniversariando aqui na mesa, viu, doutora Adonis? Isso aí. Vamos lá. Parabéns a você. Aí, doutora Andressa. Obrigada. Obrigada nada. Você precisa liberar depois uma festa aí depois da nossa live, viu, doutora Adonis? Ana Clara, nossa maquinista, está lá cuidando da produção técnica para que nós aqui no TikTok e também no YouTube nós possamos tratar de assuntos que incomodam o seu dia a dia. E às vezes não incomoda, mas pode gerar uma expectativa no sentido de que, meu Deus, como é que eu resolvo tal problema? Como é que eu previno tal situação? Como é que eu garanto o meu direito? Como é que eu me defendo em relação a algo que pode acontecer? Porque o direito trabalha com fatos consumados e com potenciais ameaças. Isso tudo, minha gente, é protegido pela Constituição, pelo chamado princípio do acesso à justiça. Isso tem um nome técnico horrível, princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Theo, por que você deu um nó na língua? Porque hoje é quinta-feira, é véspera de sexta-feira. E por quê, meus queridos colegas advogados? Porque nós temos muitos colegas advogados que já estão começando a acessar essa live. A todos os colegas advogados e advogadas, se quiserem inverter, pode também, advogadas e advogados, nosso muito bom dia. Mas para você que não é advogado, você que é dona de casa, você que é gente demais, bom dia da mesma maneira. Nivelou, passou a régua. Muito bem, esse é o Theo na Tela. O Theo na Tela, ele está disponível para você com vários conteúdos. A nossa disposição é comunicar de maneira fácil, de maneira direta. Esse é o grande papel, doutor Adonis. Já quero trazer você que é um especialista em direito previdenciário, você cuida muito da parte de aposentadoria rural. Nós temos uma população rural muito grande no Brasil, as pessoas subestimam isso, doutora Andressa, subestimam. É como se o sujeito achasse que alimento cai do céu. Gente, peraí, o tempo do hebreu saindo do Egito faz muito tempo, esse aí é o tempo de Cristo, né? Lá caía maná do céu e as codornizes, aqui não, é preciso plantar, é preciso colher, e o trabalhador rural, os seus filhos, ele enfrenta dificuldades. Não é? Ele precisa entender que há um amparo, há normas especiais para o trabalhador rural, desde o grande produtor, aquele que produz, caros doutores, em regime familiar. É o pai, a mãe, os filhos, aquela renca que não é tão grande mais, mas ainda há famílias grandes na zona rural. Como é que se defende isso? Doutor Adonis é especialista nessa área. Ele também cuida da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Muito antigamente, quando o Theo Maia não frequentava ainda a escola, se falava tempo de serviço. O R bem bambo, Ana Clara, tempo de serviço. Porque aqui em Franca nós estamos colados nas Minas Gerais, as alterosas. Olha para cima do mapa de Franca, você pega a região sudoeste e sul de Minas Gerais. É isso. Então, esse tipo de aposentadoria, o doutor Adonis é craque nisso aí. E para completar que o bicho é bambambam, ele cuida das aposentadorias especiais. O que é isso? Uma aposentadoria que não é comum. Por que não é comum? Porque a atividade em que aquele trabalhador, aquela trabalhadora se ativa, ele tem riscos, tem fatores de risco à saúde ou à sua integridade física. Essa pessoa não recebe privilégio. Ela aposenta mais cedo porque o risco à saúde dela é potencial. O doutor Adonis, então eu quero começar conversando com você, trazendo você aqui para esse bate-papo. Em seguida, eu quero falar sobre o autismo. Eu sei que o público que hoje precisa de informações é alto. Essa já é uma bola que eu vou rodar com a doutora Andressa. Ela é bam. Quantos bambam eu falei? 3. Falei certo, bam. Ela é bam no TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, observa bem, vai falar do ABA, vai falar das terapias, vai falar dos direitos e de algumas medidas de urgências que precisam ser movidas, né, doutora Andressa? Exatamente, não é? Isso mesmo. Agora, parabéns ao vivo de novo, tá? Obrigada. Doutor, vamos cá. Vamos começar por uma questão trazida. Nós vamos evitar trazer nomes nessa primeira live. As perguntas serão diretas e as respostas também. Aqui nós vamos prestar informação. Não é consulta, não é parecer.
São respostas rápidas, bem na linha do ping-pong. E se você quiser formular alguma pergunta, já pode disparar também. Mas nós temos algumas. Fiz um pedido judicial. Atenção, primeira pergunta, já dizia Roberta Balloni, exclamação. A primeira pergunta é a seguinte: fiz um pedido judicial diferente do administrativo. O INSS contestou. Quer dizer, o INSS deve ter contestado a ação judicial, certo? O INSS contestou. Eu já entendi, você também já entendeu. A pessoa está com medo de perder a demanda. Para quem é processualista muito rígido, esse processo morreria no ninho. Mas eu tenho a impressão que, pela sua vivência, o fato de pedir uma coisa em âmbito de INSS e outra na Justiça, não tem como contornar, doutor Adonis? Vamos lá, vamos ver se a gente entendeu bem a pergunta, mas antes eu queria cumprimentar aqui o pessoal da mesa, cumprimentar a doutora Andressa pelo aniversário. Obrigada. Deixar claro então, como você falou, né, doutor, que a gente está aqui para disseminar conhecimento. Conhecimento. E também, como você comentou, que nós temos colegas advogados, a gente não tem a pretensão de ensinar ninguém, mas de vamos pedir também aos colegas, exatamente, inclusive, que não são advogados, mas do mundo jurídico, não dá para usar de tecnicalidades e de terminologias jurídicas. O povo está intoxicado com juridiquês. Isso, nós estamos aqui para trocar, então, experiências e tal. Sim, sim. E com relação à pergunta, especificamente... Eu fiz um pedido administrativo, foi um pedido. A pessoa fez um requerimento, certo? Ela pediu, por exemplo, auxílio-doença, e agora ela vai lá para a Justiça e pede uma aposentadoria por invalidez. Entendi. A gente tem que analisar sobre os dois prismas. O primeiro, uma contestação é uma decorrência natural de um processo. Sim. Todo pedido tem uma resposta. Sim. Então, o fato do INSS... A contestação é feita pelo réu, pelo INSS. Pela parte contrária, exatamente, certo. pelo INSS no caso de um processo previdenciário. Sim. O simples fato do INSS contestar é uma mera... formalidade do processo. Então, a gente tem que ver o teor dessa contestação. Mas aí, avançando no caso específico que foi colocado, se a gente pensar um pedido administrativo, que foi feito um pedido A, e na Justiça nós tivemos um pedido B, o INSS, obviamente, nessa contestação, se ele leu o processo, ele vai, obviamente, pugnar pela falta de interesse de agir. Sim. Ou seja, você pediu A, mas está aqui na Justiça pedindo B, ou seja, eu não me manifestei sobre isso. Sim. Estrategicamente, o que nós faríamos se fosse um processo do escritório? Eu, obviamente, tentaria traçar alguma correlação entre o pedido do INSS e o pedido da Justiça para tentar sustentar essa ação judicial. Só que, de forma subsidiária, aqui que eu já faria até como primeira providência. E atenção, esse caso é um caso real, já está em andamento, aqui é uma opinião. Exato. Isso. Então, eu faria um novo pedido administrativo já no curso dessa ação judicial e faria uma petição falando que, eu entendo que tem uma correlação entre esse indeferimento do INSS e o pedido judicial, mas de forma subsidiária, caso a Vossa Excelência não entenda dessa forma, a gente pede pelo princípio da economia processual, então, serenidade processual. A gente argumentaria por esses princípios para que não, a marcha processual não seja toda perdida, para que o processo tudo do zero. Continue. Exatamente, a gente peça para o processo continuar e na pior das hipóteses que apenas se prolongue os efeitos financeiros, ou seja, eu estou pedindo desde o pedido do INSS, mas o juiz entende que eu não fiz esse pedido no INSS. Correto. Então, coloca os fato eu não fiz mesmo, como está perguntando a consulente. Coloca os efeitos financeiros da ação na contestação do INSS, porque aí com certeza ela o INSS tomou conhecimento. Então a data do início do benefício passaria a ser a data da contestação. Exatamente. Muito bem. Eu entendo que dá para fazer o processo está em andamento, nós vamos cortar aqui a nossa opinião. Vamos falar com as pessoas que têm em casa ou tem muitos autistas, graças a Deus, que tem uma consciência maravilhosa, uma inteligência belíssima. Eu quero só trazer uma coisa que as pessoas às vezes não aceitam. Não adianta tecnicamente uma pessoa que tem autismo achar que não é deficiente. Todo o regramento jurídico brasileiro categoriza, isso não é preconceito, gente, é muito mimimi. O que precisa é haver solução, amparo, proteção ao autista e à sua família. Não gosto de ficar com muito mimimi e muitos salamaleque, isso só tem complicado a vida das pessoas que precisam de assistência social, de proteção à saúde. O
que é Seguridade Social? Previdência, que foi a primeira parte dessa pergunta. Segundo, saúde, a doutora Andressa vai abordar agora. Terceiro, serviço social, assistência social, ela vai abordar também. Então, olha só, a pessoa com deficiência, dentre elas, figura em todos os ordenamentos legislados no Brasil, figura como PCD ou o portador de TEA. Vamos lá, um dado preocupante, doutora. Estados Unidos trazem uma estatística recente. CDC, né? Em cada 54 crianças, hoje, pessoas, não só crianças, têm o transtorno. Tivemos uma atualização, Theo, inclusive na semana passada, até Sim. desculpa eu trazer esse dado novo, Sim. mas é uma a cada 36 agora. Eu até te mandei essa informação via WhatsApp. Então, observa bem. Isso foi atualizado, Isso. significa que alguma coisa mudou positivamente. Porque a estatística que nós temos, que eu baixei agora recente, está havendo um conflito de 1 para 36, que nós tínhamos levantado um dia Exato. desse, agora aparece 1 por 54. É muito alto de qualquer alto. jeito. Mas o que temos aqui de questão, na dúvida, pergunte, é o seguinte. Vamos lá. Eu preciso da negativa, do indeferimento expresso, que quer dizer, claro, escrito, por exemplo, do plano de saúde, doutora, para a pessoa não ter que custear as terapias. Vamos entender, essa pessoa está querendo fazer os tratamentos em quem porta a TEA e ela quer saber, mas enquanto o plano não negar, eu não posso ir para a justiça? Não funciona dessa forma, porque como o Theo mesmo bem pontuou, né? A pessoa com autismo, ela é considerada pessoa com deficiência para todos os fins legais. Nós temos, inclusive, uma lei que ampara isso, que é a Lei Berenice Piana, né? Já trouxe desde 2012, né? Essa situação. Agora, relacionada a essa pergunta em relação ao plano de saúde. Primeiro ponto, né? Tem que ter o laudo médico que determina quais as terapias são necessárias, a quantidade de carga horária, principalmente a questão da urgência e emergência para a solicitação desse tratamento, para o fornecimento desse tratamento. Nós temos 3 tipos de TEA, né? Em termos de categorização, leve, moderada e grave. Sim, né? Só que qual que é a questão? Inclusive, até conversando com os médicos e terapeutas, o legal é nem constar no relatório o nível de suporte que chama, nível de suporte 1, 2 ou 3. Por quê? Porque, independentemente, eu falo que não existe meio, né? Não existe uma pessoa que é metade TEA e não é uma outra metade. Ela é TEA. Então, se ela tem esse transtorno, independentemente da condição, ela vai ser amparada pelos direitos que amparam as pessoas com deficiência. Sim. Não é porque o nível de suporte é 1, 2 ou 3. Que vai ter uma diferença. Que vai ter uma diferença. Da mesma forma no tratamento. A única coisa que separa o nível de suporte é o tipo de tratamento que vai ser oferecido, que deve ser juntamente com o médico que vai relatar e laudar isso daí, vai ter que ter juntamente com as terapeutas a indicação. Mas vamos lá. Tem esse documento, fez a solicitação para o plano, que é uma solicitação administrativa, que a gente sempre orienta que ela faça. Ela precisa ser feita, né, doutora? A gente sempre orienta para... Vou deixar isso claro. Exatamente. Não vá direto para a justiça, porque a justiça não funciona como órgão de orientação. Você foi para o judiciário, cuidado, você tem que provar que alguém negou o tratamento, é isso? Exatamente. Aí como que se prova? Eu preciso de algum e-mail, de algo que comprova a negativa? Não, você precisa comprovar que fez a solicitação e esperou um tempo hábil. Até porque a tendência dos planos das administradoras é enrolar a resposta. Exatamente. Esse tempo hábil, normalmente assim, na prática mesmo, judicial, que a gente espera no máximo 10 dias, que é o tempo que aquele plano teria para te dar pelo menos uma resposta, seja agendando uma avaliação ou então fornecendo realmente então as não clínicas. Precisa de ter o esgotamento de todo aquele pedido administrativo. Não precisa de uma Enrolou negativa, demais, vai para a justiça. Não precisa de uma negativa expressa. A falta de resposta já se torna uma negativa tácita, que a gente fala, né? Então não precisa. Você precisa comprovar que fez esse requerimento. Muito bem, doutora Andressa Oliveira, especialista nesse assunto, e também BPC, LOAS, e já vem pergunta por aí nesse sentido. Eu quero agradecer você que está almoçando agora. Na dúvida, coma, alimente-se. Só que aqui é na dúvida, pergunte. A senhora está preparando aí, o que vai ter de mistura na casa aí hoje? Olha que gostoso. Ô, Nai, capricha aí. O Theo já perguntou o que tem no almoço. O Theo é meu filho, viu, gente? Porque o meu é depois, né? Põe aí um PFzinho aí, ajuda aí.
Obrigado pela audiência de vocês. Lá, Bom, mas não tem segredo. Olha só. Eu quero, na verdade, agradecer vocês que têm acompanhado a gente e vamos fazer um esforço conjunto para que esse tipo de informação chegue para você. Isso aqui não é esquema de captação de clientela, isso aqui é prestação de informação de utilidade pública. Nós temos que ser o mais ético possível, porque, analise bem, a informação transmitida faz com que você procure o advogado, a sua advogada da sua confiança, não é? E você vai procurar quem entende das coisas, entende do ramo. Eu até disse, numa das chamadas, em forma de conteúdo, dizendo que cliente é cliente não é vítima, porque tem uns babacas aí que eu não sei como é que passaram no exame da OAB, além de desonestos, de ímprobos, eles advogam, mas o nosso TED, pelo menos aqui na região de Franca, está batendo forte. Se é incompetente, vai estudar. Se é safado, vai responder processo judicial. Estou falando de advocacia, viu? Advocacia de baixo nível. Eu quero sempre saudar os bons profissionais, as colegas que são dedicadas à causa da advocacia. Isso é um ministério de justiça. Doutor Adonis, veio uma pergunta aqui que eu vou sacanear com vocês. As pessoas querem saber qual é a interferência da AI, da inteligência artificial, no direito. É uma interferência boa ou ruim? Eu já vou avançar e vocês vão pensando comigo. É um caminho irreversível. Já há mais de 20 anos se discute isso. Na verdade, por volta de 1963, já se começava a pensar no que os dados poderiam ser úteis no dia a dia. Minha gente, a inteligência artificial tem que ser lembrada quando eu comecei a advogar numa máquina mecânica. Você tinha que acabar com os dedos ali, imagine as advogadas com a unha bem feitinha, acabavam com os dedos, com as mãos, não é? Ali no teclado duro, mecânico, de metal. Né? Depois nós evoluímos para a máquina elétrica, fomos para a máquina eletrônica. Hoje nós temos computador. O computador já não satisfaz mais nossos interesses. Hoje é tudo mobile. Hoje todo mundo quer uma coisa virtual e móvel. A inteligência artificial, ela tem o lado bom e o lado ruim. Um dos grandes criadores dessa inteligência artificial, ele teme, doutora Andressa, doutor Adonis, que as pessoas podem estar criando um grande mal para a humanidade. Eu acho que isso é muito relativo. Nós temos que ter controle do que se disponibiliza em termos de ferramenta para trabalho, para as atividades. Eu acho que nós não podemos ser contra a evolução das coisas. O que precisa haver, na minha opinião, não só na advocacia, a nobre pessoa, o nobre amigo que faz essa pergunta, não é só no direito. No direito já inventaram. O brasileiro é terrível. A inteligência artificial no Brasil é tabajara. Ela é o seguinte, copiar, colar. Isso é inteligência artificial aqui. No Brasil assim. Advogados fazem isso depois que inventaram o computador. Juízes fazem isso. Fala que não, doutor. Excelência, fala que não, vai. Fala que não. Na cara de pau. Fala, doutor. Meritíssimo juiz. Desembargadores, mamãe, desembargador, copiar, colar na cara dura, ministros do Supremo, ai mamãe, então quando você pega o recheio dos acórdãos dos ministros do Supremo, é copiar, colar. Aliás, não foram eles que escreveram, viu? Foram os agentes deles, os técnicos e os analistas. Eles têm funções para isso, mas o copiar, colar é a chamada inteligência artificial tabajara do Brasil. Ela já existe há muito tempo. Na minha opinião, o perigo é chamar Genésio de Jesus. Doutor, eu acho que nesse ponto aí, eu entendo como você de que a inteligência artificial, essa pergunta, na verdade, ela é bem ampla, não é nem no campo do direito. Não dá nem para... Em qualquer área que a gente for pensar, a inteligência artificial ela tem que ser bem utilizada. Se ela for bem utilizada, ela só serve para agregar. Claro. Então, eu acho que o Elon Musk diz que se pode ser pior do que uma ogiva nuclear. Ele fala isso. Porque ele conhece os métodos que estão utilizando a tecnologia, né? Agora, se a gente aplicar bem, a gente tem tudo para otimizar. Agora, no campo do direito, por exemplo, processo que demora 3, 4, 5 anos, se a gente tivesse processos
sistematizados. Esse tipo de situação é sempre dessa forma. O algoritmo vai lá e pesquisa, o seleciona. Faria e traria uma redução dos prazos. Agora vão ter situações, a gente tem que continuar dando o devido crédito para a inteligência humana. Para situações que são diferentes. Um instante só, mas os próprios dados reunidos, né, em termos de virtualidade, partiram de quem? Do ser humano, do cérebro humano. A primeira análise, né? Fazer. Não é? Então, se a gente respeitar o que seria algo que daria para ser massificado e algo que precisa de uma personalização, a inteligência artificial só tem a acrescentar. Sim, muito bem. Na dúvida, pergunte. Doutora, quer botar a tua inteligência aí, sem artificialidade? Na verdade, eu acho que tá por conta da moda do site GPT. O que acontece? Acho que veio na mídia essa questão de petições, de decisões de juiz que se utilizaram. Isso aí eu já acho também que não chega aonde eu acho que é uma conclusão nossa, né? Até onde pode chegar? Usar para alguma pesquisa, para analisar alguma situação, ok, é o que a gente já usa hoje com a internet. Isso vai no grau de responsabilidade de cada Mas profissional. não formular uma peça. Um dia eu fiz até um teste. Você fez? Sabe? Eu coloquei lá uma pergunta. Você pediu pensão alimentícia e saiu o quê? Não, na verdade eu fiz um teste para ver qual que era a resposta que iriam me dar. Sei. E por incrível que pareça, a resposta que apareceu era: consulte um advogado especialista na parte de execução. Manipulação! Na dúvida, consulte manipulação. Aí está a preocupação, viu? Exato. Ô, Kiel, você entendeu, Kiel? Inteligente. Kiel, você entendeu? Isso é manipulação, isso é lobby. É o lobby do lobo. Ou seja, não souberam responder o que eu perguntei. Na dúvida, pergunte. Convênio médico, dou-lhe 1, 2, 3. Convênio médico pode atrapalhar na hora de pedir um benefício. O pessoal fala da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Esclarecendo rapidamente, essa lei ela tem uma origem maior, que é de 1974. Ela é filha da mãe, que é a Lei da Renda Mensal Vitalícia, Lei 6179. Ela trabalhava só com os idosos, coitadinhas. Ajudava a dona de casa, as pessoas da zona rural, picolezeiro, a pessoa muito humilde, mas era muito rígida. Evoluiu em 93 com a 8742, é por aí, né? Pois a LOAS está aí. Então as pessoas simplificam, eu acho bacana quando simplifica. O doutor, eu quero aquele benefício da LOAS. E aí, doutora, eu tenho um convênio médico, lá em casa o pessoal é doente, doutora. A gente, para marcar uma consulta aqui em Franca... Alô, gente, nós estamos em Franca, estado de São Paulo. Exatamente. Eu vou demorar 3, 4 meses para conseguir marcar a consulta em determinada especialidade. O meu retorno, dependendo da data, quando eu voltar, doutora Dona, já estou curado. Milagre divino. Morreu! Diria o Tiririca... Morreu, gente, morreu, doutora. Doutora, como é que é? Eu estou fazendo um sacrifício, tem amigos, pessoas, até patrões, gente, ajudando a custear por misericórdia. Doutora, esse convênio atrapalha? Ajuda e a gente pode aplicar até nessa questão que a gente abordou anteriormente, das pessoas com transtorno espectro autista, que hoje um tratamento ele pode variar de 2 até 17 mil reais por mês, a depender do que a criança precisa. Então, especificamente do TEA, né? TEA. Então, assim, até fazendo uma ligação disso, o que seria mais viável? Então, vamos supor, se a pessoa consegue o benefício de prestação continuada e com esse valor, por exemplo, custeia o plano, ela vai ter direito ali às terapias e pronto, não vai precisar gastar, né, todo aquele valor que seria o custo das terapias. Mas, conclusão, não atrapalha o custo que vai ter aquele plano, né? Então, você tem aquele plano, aquele custo, não atrapalha. O que é analisado na hora de conceder um benefício de prestação continuada é a questão da renda familiar, né? Que para o INSS é 1/4 do salário mínimo, mas nós temos várias hipóteses de exclusão na de justiça renda. Tá mais leve, e né, na justiça, meio salário. Ainda mais agora com a atualização do salário mínimo, né? Sim, a gente teve agora uma alteração também em relação subiu muito, a esses doutora, parâmetros. subiu R$18. Eu estou até preocupado com as gastanças aí. Vamos lá. Então, é possível fazer essa análise do direito analisando o ganho da família. Então, só porque tem o plano e paga ali aquele valor do plano, isso não vai ter a importância. O que nós temos que entender tem que ter o cadastro único, tem que ter ali direitinho essa questão da renda analisada per capita. O cadastro único é aquele que a família ou a pessoa faz no CRAS. O cadastro único de baixa renda do CRAS é um dos
requisitos legais, Sei. a renda familiar e a condição de pessoa com deficiência ou, se for o caso, pessoa idosa. Doutora, só complementar então desculpe, nesse ponto, desculpe. Sim. até uma questão como leigo aqui, mas eu consigo como advogado Sim. pensar o seguinte, pode ser que isso até ajude em algum ponto, porque vamos pensar numa renda que supere, o que a gente tem que pensar nesse Sim. caso? As É exclusões. comprovar algum gasto, Isso. alguma coisa, então algo que a pessoa esteja pensando que na verdade pode prejudicar, pode ser um gasto que a gente pode comprovar para tentar reduzir lá aquela renda Isso. per E a capita. justiça Mas- precisa Então, entender uma Eu coisa. não sei como é que está a aceitação judicial. Deixe-me trazer algo que uma hora a jurisprudência vai ter que reconhecer de maneira explícita. Exato. Gente, uma pessoa que faz um sacrifício, ainda que ela tenha um plano de saúde mínimo, Isso não ambulatorial, afeta. ela está desafogando o Sistema Único de Exato, Saúde. exato. Na Não é? prática, a gente tem que comprovar a negativa do estado de fornecimento de consultas, terapias, medicamentos, insumos, tudo que essa pessoa precisa, para a gente conseguir essa exclusão. Né? Mas o simples fato de ter não atrapalha na solicitação. Vamos só acrescentar que a LOAS, ela também contempla o idoso nessas condições Isso, de acima necessidade. de 65 anos, 65. seja homem ou mulher, né? Quer dizer, Não pode eu fazer estou com confusão. 63, daqui 2 anos, se desse uma zebra, eu poderia eventualmente, sim. E vocês sabem que fatalidades acontecem Exato. em todos os lugares. Quantas pessoas ricas, né, doutora, que hoje estão na miséria. E acontece o contrário. Então, Exato. esse benefício é de caráter essencial. Doutora, Isso. se é assistencial, quanto tem que pagar por mês para ter direito? Não tem que pagar nada. Não né? paga nada? Vai receber, né? Um salário Vai mínimo, receber. mas não tem que pagar nada. Esse é pelo o famoso contrário. vizinho que aposentou sem nunca ter pagado INSS. E aí o cara Isso. fala assim, doutor, eu quero aposentar, e por que o senhor não está conseguindo esse Por que benefício que para mim? fulano Ô, meu aposentou? vizinho nunca pagou. Nunca Isso pagou não é e aposentadoria? É aposentadoria, doutor? Não, é um benefício assistencial. O próprio tem nome 13º diz. terceiro? Não tem 13º Consegue terceiro. consignado? Consegui, agora não consegue mais. Não consegue mais. Bloqueou, né? Nós tivemos a Bloqueou. medida provisória de Chegaram Chegaram a liberar. por um período, exatamente. E o benefício em si não deixa a pensão por morte, mas o que é interessante, que ninguém sabe, muitos chegam aqui sem saber dessa Sim. informação, é que quem recebe esse benefício pode fazer o pagamento para o INSS na modalidade facultativo. E não é facultativo de baixa renda, é facultativo. Porque o baixa renda não poderia ter renda e o BPC é uma renda dessa pessoa. O Tô falando BPC do acaba- Lembrar de pagar sobre 11%, porque tem gente que paga 20%, tá 11%, ligado? À toa. exatamente. Oh, meu Deus. E aí, o que acontece com essas contribuições? Acaba gerando depois, no caso de falecimento, o direito à pensão por morte para o companheiro, dependente, para a esposa ali, mas por conta da contribuição. O BPC, ele não deixa a pensão por morte. Sim, mas vocês E também entenderam podemos- o caminho que está sendo colocado pelos nossos colegas, no sentido de que, se você recebe um benefício de prestação continuada, seja um amparo ao idoso ou a pessoa com deficiência, se você conseguir fazer uma reservinha e contribuir na faixa de 11% como facultativo, você pode também estar amparando a sua família no futuro. Isso, porque o inclusive seu uma dinheirinho futura- ajuda a cuidar de uma família. Exato, inclusive uma futura, por exemplo, aposentadoria por idade. Já tiveram vários clientes, por exemplo, que chegaram aqui com 65 anos, mas tinha ali, por exemplo, 13 anos de tempo de contribuição. Então, vamos lá, a gente concede o benefício de prestação continuada, orienta a fazer o pagamento para na frente fazer a Paga mais conversão e 2 ter e o direito converte. do 13º, se for a escolha dessa Ok, pessoa. já nós vamos falar sobre a tal de revisão da vida toda. Vocês viram o doutor Luiz Márcio por aí? Doutor Luiz Márcio, nós vamos fazer um revezamento já aqui de uma das cadeiras. E como eu conheço o doutor Adonis, ele não é que ele é mais ágil, ele é um cavalheiro. Daqui a pouco vamos fazer uma permuta de cadeira para a gente receber o Itamar Franco. Aliás, Adonis está com fome, Itamar é Franco isso? não é Itamar Franco, é o Luiz Márcio. É o Itamar Franco descostas, né? É por causa do tupete invertido. Já vou apresentar essa beleza da advocacia. O Walter Moreira, lá de Ribeirão Preto, ele está nos bastidores. Ele faz parte do time aqui, né, doutor Adonis? O Walter dele é enjoado, né? Com W. Ô, povo enjoado. Agora o time tá eu acho chique, que eu vou hein? trazer, sabe? Eu acho que eu estou pensando em trazer a doutora Isa Saturi aqui ao vivo. O que vocês acham? Eu acho que... Ela tem Traz. gostado de aparecer no seu Ela veio ou não veio? Com certeza. Ela veio ou não veio, Lombardi? Vem. Vamos trazer?
Não quero matar a Isa do... Ô Isa, calma, o Rodrigo já me ligou que você tem problema de hipertensão. Vou falar de cálculos. Meu Deus do céu, olha quem está chegando aí. Ó, eu vou fazer uma... Eu vou segurar, isso é igual a novela. O mocinho puxou, ele puxou, na verdade, do trinco da porta. Não vou mexer com arma, sou anti porte de arma, uso de arma, pelo amor de Deus. Doutor, nós vamos trazer o doutor Luiz Márcio aqui e você vai segurar a bronca para falar sobre a revisão da vida toda. Todo mundo quer, doutor, mas todo mundo tem direito. Dá um spoilerzinho aí. Antes da substituição. Não é todo mundo. Pelo contrário, a gente tem algumas regras que tem que ser observadas. Não, corta ele, senão vai roubar a cena. Não, corta, tira do ar. Olha quem tá aqui. Esse aqui que é o Itamar Franco? Não, doutor, fique atento, que eu preciso de você aqui na área, hein? Vamos lá. Doutor Luiz Márcio, já conhece, doutora Andressa? Conheço, já de tempo. É do nosso time, né? Excelente. Graças a Deus. Eu acho que é uma referência sua, né? Quando ele veio para cá. Sou amiga da futura esposa. Isso significa que isso aqui é uma situação de nepotismo. Na iniciativa privada, ainda bem que a Ana Clara é só minha sobrinha. É um nepotismo escandaloso. A gente está aqui aguardando só o casório, a festona, né? Vai ter? Não, aí é pressão. Tem. Não, aí é pressão. Aí o cara tá pedindo a mulher em casamento. Na verdade eu quero, ela que não quer. Ela não quer? Olha, Ô Isa, o que eu não vou fazer? Nós vamos entrar aí com um mandado de injunção para regulamentar essa situação aí, viu? Doutor Luiz Márcio, como é que você está, meu filho? Muito bem, graças a Deus. Um bom dia a todos, né? Agora já é boa tarde, meio-dia e 1 em Franca, estado de São Paulo. Isso, boa tarde então. Na dúvida? Pergunte. Pode falar, meu filho. A todos que estão nos acompanhando aqui, é um privilégio participar dessa live importante, né? Muito para levar o conhecimento para o pessoal de casa. A intenção, meus amigos, doutor Adonis, doutor Luiz Márcio, doutora Andressa. Ô Hiroshi, você tá bem, Hiroshi? Hiroshi é a nossa retaguarda técnica, ele é o DJ. É DJ, Ana Clara? DJ. O que é DJ, hein, gente? Disque jeca? É disque jeca? Disque jeca. Disque jockey. Que beleza. A doutora Isa já está vindo para cá? Ou ela infartou? Infartou? E o Walter Moreira? Já foi faz tempo embora. Vazou. Mas na próxima vamos trazer aqui para soltar a língua, né? É. Minha gente, vocês entenderam o espírito de Na Dúvida Pergunte? Essa é a primeira das lives. Essas lives não demorarão mais do que 1 hora. Nós queremos fazer uma vez por mês. Se vocês gostarem, nós transformaremos essa live em quinzenal. Semanal não dá, porque também esgota todo mundo. Então, vamos pensar. Um pouquinho. Precisamos ganhar dinheiro e vocês pagarem o que vocês me devem, tá bom? Então, e sabe o que me devem? Atenção, cuidado que tem sido prestado a todos aqueles que precisam da advocacia. Então, vamos lá. Essa live, ela pega um horário em que muita gente está no intervalo de almoço. Os trabalhadores aqui em Franca, no Distrito Industrial, eles já pegam uma marmitinha, um caldeirão, eles vão lá para o refeitório, almoçam correndo, vão para as calçadas debaixo das árvores, para as áreas de lazer e estão lá com o celular. Hoje é só celular, né? Hoje eu estou vendo gente capinando com o celular na mão. Eu tenho medo na hora o cara trocar a enxada pelo celular e estourar o celular na pedra, viu? Eu estou com medo disso aí. Doutor, me conta uma coisa aqui. Imposto sindical, o imposto sindical, que é a contribuição sindical, e a chamada contribuição social. O que o Supremo está para decidir e liberar? Já está praticamente decidido, me parece que já tem 6 votos favoráveis, já né? Já formou maioria, né? Já formou maioria. Na realidade, contribuição... A conversa é com você, trabalhador registrado em carteira. Isso. Na realidade, a contribuição assistencial, né, é a que difere da contribuição sindical. O que é a contribuição social? A social, na realidade, é aquela voltada para custear... A manutenção do sindicato. A manutenção não, da Previdência, a social. Da Previdência. Né? Isso. A assistencial é diferente da social. Sim. Então a social tem um efeito coletivo, isso, de sociedade. Exatamente. Não é só pensando no sindicato. Exatamente. Porque a gente tem uma bronca, às vezes, doutor, o cara é presidente de sindicato, ele não faz nada, não trabalha. Não é bem assim. Isso. Existe uma representação. Isso. E você enfrentar o outro lado patronal, você tem que ter estrutura. A gente, às vezes, critica o sindicato de maneira até injusta, mas é preciso que haja representação. Nós não temos a ordem dos advogados? Sim.
No fundo, é um sindicato, né, o doutor Acer, o nosso grande presidente da 13ª subseção. Agora, então, voltando. Então, a assistencial, ela é destinada a custear as negociações, o trabalho que o sindicato tem com as negociações coletivas, né, os famosos dissídios, popularmente conhecidos. Para se formar um acordo coletivo ou uma convenção coletiva da categoria. Isso envolve muita reunião. Muita então tratativa. Tem um trabalho, muita visitas, tratativa. Ida a tribunal. Exatamente. Começa da primeira instância, assembleias. É essencial para formar o piso da categoria, por exemplo, né? E outras convenções destinadas aos trabalhadores. Sei. Então, esse tipo de contribuição, ele era obrigatório até 2017, certo? E aí, com a reforma não tinha choro, não tinha vela. Não tinha choro, que pagar, rindo ou chorando. Exatamente. Com a reforma trabalhista, ela passou a ser facultativa. Aí você está falando do governo Temer. Exatamente. Sim, aí veio a reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, recentemente o assunto chegou ao STF, Sim. Dado o prejuízo que os sindicatos tiveram a partir Tiveram disso, um déficit de orçamento terrível, doutor. Quase passaram essa colinha, viu? Foi cerca de 90% pelas estatísticas. Nessa faixa, 90%? Exatamente. Então o sindicato tinha muita gordura, porque sobreviveram até agora? Pois é. Tinha uma reservinha extra aí. Uma reservinha. Então o STF formou a maioria para voltar a autorização das contribuições assistenciais para todos os trabalhadores, independente se são filiados. Se eu sou sindicalizado ou não, eu vou ter que pagar? Vai ter que pagar, exatamente. Porém, o STF ele formou o entendimento de que você pode se opor ao pagamento e todos os regramentos eles têm que estarem previstos no acordo coletivo ou na convenção. Então, mas o acordo coletivo e a convenção coletiva são frutos do trabalho dos sindicalistas atuantes, tanto do patronal, né, econômico, classe econômica, como da classe operária. Sim. Aí vai ter que envolver muito, doutores aqui à mesa, Andressa, Luiz Márcio, a doutora Isa está ali para apresentar o Jornal Nacional, mas é à noite, não é agora. Então, olha só, aí os trabalhadores, todos das categorias, os empresários também do seu lado, eles vão ter que ter uma atuação, fiscalizar a atuação dos seus órgãos de classe. Porque a hora que você vai elaborar uma convenção ou um dissídio, é a partir das assembleias que você gera quórum, que você gera decisões. Então o sujeito fica em casa de bracinho cruzado, vendo a novelinha, aqui no celular, 11h30, estou assistindo, na dúvida pergunte, o Theo Maia está lá no comando, tá. Tem a reunião às 11h30, você fica com o Theo Maia ou você vai lá na reunião do sindicato? Fica aqui com a gente, viu? Só que você vai arcar com as consequências, aí vai dar o problema da omissão. Isso. Na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal fez, na minha opinião, foi uma inconstitucionalidade dentro da Constituição. Porque eu não sou obrigado a ser associado a nada. Está lá no dos princípios dos primeiros artigos, até do artigo 5º, combinado com o 7º da Constituição Federal. Aliás, o que veio do Supremo Tribunal Federal para mim, para mim pessoalmente, não é novidade. O Supremo Tribunal Federal, ele virou um órgão político, já tem aí uns 5, 6 anos, e quem está governando o Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Eu falei Alexandre de Moraes ou Supremo Tribunal Federal? Eu quero saber onde é que vai dar isso. Se nós temos o princípio da separação dos poderes, sustentado por Montesquieu, meu Deus de misericórdia, cadê os pesos, cadê os contrapesos? Isso aqui é Estado democrático de direito. Eu quero saber onde é que nós vamos parar. As pessoas de bem, as pessoas que pensam, me parece que abandonaram a sociedade. Aliás, vocês viram falar na Carla Zambelli? Vocês têm notícia dela? Sumiu, né? Vou até arrumar aqui. Tá. Sumiu Carla Zambelli. Fez acordo com o Alexandre de Moraes, foi isso? Como é que ficou aquilo lá? Saiu na mídia que você fez acordo. Você não é uma conservadora radical de direita? As pessoas são eleitas para tomar posição. As pessoas são guindadas a alguns postos. Doutora Andressa, doutora Isa, doutora Adonis, doutor Luiz Márcio, Walter Moreira, amigos todos. As pessoas são privilegiadas em poder ter uma faculdade, ter um título, ter um conhecimento específico. Elas se omitem. Eu não preciso ter mandato público para defender os interesses das pessoas. Que pessoas são essas? Da sociedade. Ainda que a pessoa seja uma pessoa adversária, política minha, tem uma visão ideológica diferente da vida, o que me custa ser honesto com a minha consciência e verificar que todos merecemos viver num país
que tenha estabilidade, que não tenha inflação alta, que tenha justiça social. Nós estamos tratando aqui de justiça social, não é? Exatamente. Então, resumindo... É uma decisão favorável ao sindicato, mas que pesa no bolso dos trabalhadores, né? Que são os que mais precisam. Então, é complicado. Complicado, porque aí a gente toma uma decisão dessas e não adianta suscitar uma inconstitucionalidade da decisão do Supremo, porque ele vai decidir contrariamente. Ele vai manter o que ele falou. Isso é igual ao tal de embargos infringentes dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma piada de extremo mau gosto processual. Desculpa ter escorregado nessa linha aí, mas era necessário abordar. Tem algum assunto importante na área trabalhista para trazer agora de imediato? Nesse momento... É esse daí que é importante. Você vai voltar a escrever para a Folha de Franca. Com certeza. Eu gostaria... Você está terminando a pós de Direito do Trabalho ou você está começando? Processual Civil e pretendo começar do trabalho na USP. Você está fechando CPC. Código de Processo Civil. Muito bem. E eu quero voltar aqui para... Você me permite trazer o doutor Adonis de volta? Porque se a doutora Isa quiser vir discutir um assunto seríssimo aqui, em que ela é especialista, que é como é que você alça as instâncias superiores pelos chamados, pelas vias especiais, seja um recurso especial, seja um recurso extraordinário. Vocês querem que eu chame, na dúvida, pergunte um programa só com a doutora Isa Satturi? Ou de disparem. cálculos, né? Isso, disparem para mim aí na caixinha. Gostou do tum? Dispara aí, ó. Joga na caixinha. Eu quero Isa, eu quero Isa. E aí nós vamos trazer a doutora Isa. O doutor agora fala em Isa. Você começou a falar, eu tive que te cortar. Você tá João Kleber hoje, né? Filho, vamos rir! Vamos rir! Porque o pessoal só lembra dos 10 anos. Sim, me conta uma Que coisa. mais? Mas não dava para ajudar todo mundo a revisão da vida toda? Você que é aposentado, você que é pensionista, atenção agora, porque o Theo Benefício por Lapella incapacidade vai também. nesse assunto. Doutor, todo mundo tem que ter direito, doutor. Vamos lá, não é todo mundo, né? Não. Mas a gente coloca alguns filtros. Se fosse todo mundo, não passava também. Não, doutor, eu tenho que defender todo mundo. Você Pelo vai falar contrário, que a o gente Supremo costuma falar que é a minoria, né? É a minoria, né? Porque a doutor? tendência na vida da pessoa é começar recebendo menos e ir avançando na carreira. O começo da carreira dele começou na profissão como eu Depois comecei vai de aprendiz. ascendendo. Isso, Sim. já trabalhou em fábrica de calçado. Sapato, opa. Então, essa é a tendência. Então, a minoria do pessoal tem essa inversão da pirâmide. Começou Sim. ganhando mais, depois pagou menos. Quando eu ganho melhor, tenho um salário melhor, a contribuição minha é maior para a Previdência. Também é. Certo. Então, de forma As minhas intervenções são no sentido proporcional. de ir traduzindo o que as pessoas simples vão pensando. E aí, doutor, Então, vamos o fazer- Supremo tomou a uma gente- decisão. Lembrando que a gente tem uma live sobre isso. Temos uma live, está Tem disponível, mais, está disponível só sobre a revisão da vida toda no verdade. YouTube. Isso. Então, bem mais discriminado, mas aí falando de forma bem básica aqui, que a gente faz de filtro. Sentou um cliente na minha frente, a primeira coisa que a gente olha é os Eu famosos achei que 10 você anos fosse tirar a ali. pressão do cara. Não. Sentou na sua frente, Isso você aí é tira a a Bárbara pressão. que tira ali na É a recepção, Bárbara. pra ver se a pessoa tá calminha. Entendi. Então, E a o gente- peso quem tira é a doutora André. A gente olha a data de início da concessão do da benefício. concessão do benefício. E aí tem algumas particularidades que a gente também abordou na live para a gente tentar estender esse prazo, que é o efetivo, quando foi a data do efetivo recebimento, da aposentadoria, são algumas outras questões. Mas vamos Sim. pegar ali Pegar o básico hoje. A gente tem que olhar se não teve o escoamento do prazo decadencial, o prazo de decadência, se não se passaram 10 anos da concessão da aposentadoria. Quer dizer que a decadência é pior do que a pressão. Ela engole todo o direito, não só o direito processual, mas o direito propriamente dito. Ela engole tudo, caducou. Perfeito, caducou. 10 anos, doutor, a gente fica caduco? Vamos pegar- O direito da gente, Vamos desculpa, pegar a caduca já decadência sou. decenal, 10 anos. Uma vez estabelecido, a pessoa aposentou há menos de 10 anos. Vamos para a segunda etapa, vamos fazer cálculo, né? E tem uma outra Então, situação. primeiro e tem um segundo outro dente, se marco eu estou temporal. aposentado, Isso. se eu estou aposentado há mais de 10 anos, não adianta entrar. Vamos pegar os marcos temporais? Vamos. A gente tem que estar 10 anos para trás, tem que ser menos de 10 anos. Menos de 10 e ela anos. também tem a limitação da data fim, tem que ser anterior à reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. Então é novembro de 2019. Então, A publicação então dia a gente- 13 de novembro, né? 13. Então a gente já tem ali um intervalo definido, 10 anos para trás e até o limite de 13 de 11 de 19, certo? Quer dizer que a partir do dia 14 de novembro de 2019 também
Pós-reforma da Previdência, pós-emenda constitucional. Está descartado. Descartado. Então Tá. a gente já tem esse limite temporal. Esse é Sim. o primeiro filtro. Tá. Passado esses 2 filtros, vamos fazer cálculo. Vamos Estamos ver se a falando pessoa... sobre a revisão da vida Revisão da toda. vida Em, toda. na dúvida, pergunte. Vamos lá, vamos ver se a pessoa contribuiu antes de 94. Que esse é o cerne da A questão. toda. Contribuiu antes de julho de 94, a gente vai fazer cálculo, que é essa questão. Vamos ver se com a inclusão dos salários anteriores a julho de 94... Um exemplo, de 75 a 94 eu tive contribuições boas, doutor. E quando eu olho na minha carta de concessão, elas não estão Só a partir no de cálculo, julho de 94. plano real. Sei. Então a gente vai fazer o cálculo. Aí é questão matemática. Sei. Aí o cálculo. O que vai cálculo nos dizer. vomita o resultado. A gente tem que saber A cara do alimentar o aniversariante. programa, mas quem vai fazer a conversão, tudo mais das moedas e tal, é o próprio cálculo. Se tiver um acréscimo, a gente vai entrar. Se não tiver, a gente vai orientar o cliente para não criar um problema ainda para a pessoa. Tem muita gente aí, saiu a decisão do Supremo, está entrando de forma indiscriminada. Eu estou vendo aí, só um pouquinho, um intervalinho aqui, gente. Como é que é no basquete? Basquete é assim? Então dá o sinal para mim. É assim, vai me orientando. Aqui, ó, tempo! Olha aqui, tem gente fazendo lives, tem gente fazendo conteúdos digitais, vendendo ilusão e mentira. Tomara que a OAB pegue isso e toque uma representação de ofício. Minha gente, vamos ter consciência e respeito pelo cidadão comum. Essencial. Quando a gente fala de revisão, se a gente não fizer cálculo, a gente já está Não adianta, gente. Vamos tomar dinheiro de pessoas Pode diminuir, necessitadas. Uma pessoa que recolheu o INSS a vida inteira vai dar o quê, doutor, de revisão? Nenhum tipo de revisão. Ele está no piso constitucional. Sim. E tem gente aí, principalmente na região de Ribeirão Preto, Campinas e Capital, varrendo clientes, tomando 200, 300 reais das pessoas. Isso daí, pelo amor de Deus, isso é falta de respeito à pessoa humana. Doutor, quando a gente então aborda essa questão, você falou no início, mas é a minoria que acaba tendo esse direito. Já tem uma ideia de estatística disso? Do que quantos... Nós tínhamos feito esse levantamento, eu confesso que eu não lembro. Mas Se não me engano, era em torno de meio milhão de pessoas. Tinha uma porcentagem. Em torno de meio milhão. E foi isso até a doutora comentou. E nós temos hoje mais de 33 milhões passar, de segurados. Né? Então é a minoria ali mesmo, não vou lembrar o percentual exato. Doutor, e quando a diferença é muito pequena, doutora Andressa, eu acho que também não compensa entrar com o processo. Diferença de 3, 4%, eu acho muito pouco. A não ser que o acumulado... Isso. Aí é verdade, dos atrasados, né? A gente tem que fazer a evolução da renda também. Sim, quando aí a gente vale, faz né? o cálculo, a gente chega na RMI, que é a renda Sei. mensal inicial. Sei. Fazendo a evolução, a gente vai analisar exatamente quanto que vai representar isso atualmente. A gente tem feito alguns casos, às vezes Então uma coisa é menor, matemática, doutor. Não tem que inventar moda, tem? É matemática. Mostrar o advogado, a advogada, todos nós sermos transparentes com aquele que está fazendo a Uma outra consulta. coisa que a gente tem que tomar um cuidado, depender de uma diferença menor, aí uma parte prática da advocacia do dia a dia. A gente tem que analisar se aquela pessoa tem direito à gratuidade, né? Porque às vezes o custo-benefício de uma demanda... Gratuidade e justiça. Gratuidade Gente, e aquele justiça. negócio, escuta, tá meio difícil, meu patrimônio é pequenininho, minha aposentadoria está defasada. A outra fala assim, não, doutor, eu tenho 3, 4 casinhas de aluguel, eu tenho 2 carrinhos na garagem, eu estou com 50 vaquinhas lá no pasto e tal. Não dá, gente. A declaração de pobreza, a gratuidade e justiça para quem é realmente necessitado. Ué, doutor, mas por que você está fazendo esse alerta aí? O trem pode virar de cabeça para baixo? Então, A banana come o macaco? Como funciona? Então, se a gente tem uma margem pequena ali de aumento, às vezes o que a pessoa gasta com o custeio do processo, às vezes não compensa. O processo tem despesas, Obviamente, tem a gente custas. como a gente já tem uma tese firmada, a gente já trabalha com risco bem menor. Sim. Entrar antes do julgamento do STF era uma coisa, depois é uma outra. A gente já Claro. consegue mais controlar os riscos ali, mas mesmo assim, às vezes a pessoa vai ter uma diferença mínima ali, tem que pagar custos de distribuição e tal, às vezes não compensa. Não compensa. Então a gente tem que fazer essa análise caso a caso. Por Isso é não tem consciência como- profissional, né? Perfeito, é isso mesmo. Muito bem. Doutora Andressa, na dúvida, pergunte. O que mais tem provocado debates judicial com relação à família e ao próprio portador da TEA, o transtorno do espectro autista? O que está permeando o dia a dia? Como é que vai isso aí?
Exato. Na verdade, em relação aos planos de saúde, seguro-saúde, isso aí é algo mais tranquilo, né? Porque tem legislações próprias e a gente pode garantir esse direito com mais tranquilidade. A gente tem enfrentado alguns problemas maiores quando se ingressa com ações como essa contra o Estado e município. Eu falo que de 2018, 19, 20, que são processos que nós já temos, inclusive aqui no escritório, o processo... Quando entra, doutora, contra o Estado, o município, e eventualmente quando a União, né? É porque não tem plano de saúde. Isso, não tem plano de saúde, não tem um seguro de saúde, então é direito requerer isso pela rede pública, seja contra o Estado e o município, porque tem a responsabilidade solidária. Aqui nós temos o município de Franco Ser, né, que é o centro, então, de reabilitação, só que não tem vagas, né? A gente sabe que é um pouco complicado essa situação. Então, muitas das famílias têm que ingressar com a medida judicial para requerer esse tratamento. E onde que está aí uma das maiores discussões em relação a isso? São nas indicações das especialidades, que muitos processos estão sendo encaminhados para perícia pelo IMESC, lá em Ribeirão Preto, que aqui em Franca nós não temos, né? Então, é lá em Ribeirão Preto, para analisar... O Instituto de Medicina... legal, ela faz toda a parte de criminologia e agora ela faz algo na área civil, né? Exatamente. Graças a Deus, porque antes era tudo em São Paulo, na capital. Então, a discussão maior que nós temos nos processos é comprovar a necessidade da especialidade de cada terapia. Porque, por exemplo, né, se a criança precisa de uma fonoterapia, mas ela precisa com a especialização em prompt, PECS, ou algum tipo, método das boquinhas que falam, enfim, algum método específico, né? Porque a criança, nós temos diferenças. Então, uma coisa é você trocar, por exemplo, o R pelo L, né? Como o Cebolinha, vamos dizer assim, né? Que você vai falar assim, preto, branco, né? Isso aí é uma fono que precisa trabalhar essa modalidade de linguagem. Outra situação é quando a criança tem o transtorno espectro autista, mas tem uma praxia da fala, ela é não verbal. Então, você precisa ensinar outros meios de comunicação, porque não necessariamente... Mas aí você está falando que eu preciso de um fono. Fono com especialização em apraxia da fala. Não uma fono que vai tratar essa linguagem, mas uma fono que vai tratar meios de comunicação. Porque não necessariamente aquela criança que tem o transtorno espectro autista e é não verbal, infelizmente, não necessariamente ela vai vir a ser verbal. Mas ela precisa aprender os meios de comunicação. Né? Se comunicar não está só na fala. Doutor, mas esse tratamento precisa começar mais cedo para ter um efeito mais rápido. Exatamente. É cientificamente comprovado que até os 5 anos de idade é o maior pico de evolução que a gente fala de neuroplasticidade. É onde pode desenvolver ali, né, essas situações. Então, qual é a situação mais complicada hoje em um processo? É comprovar a necessidade e essa questão da urgência. Por isso que tudo tem que ser baseado em um relatório muito bem feito. Doutor, isso envolve uma equipe multidisciplinar, não é só a fono, não tem a psicóloga, não tem a TO. E também o relatório médico, porque na justiça o juiz vai se basear nesse relatório médico. E a gente sabe que pelo sistema público, infelizmente, você sabe muito bem, inclusive já foi até tema abordado lá na Câmara, eu lembro já há algum tempo, estivemos lá, nós estivemos. Nós até temos o MAE Advogados Associados esteve lá na Câmara Municipal. Nós abordamos algo maior ainda. Muito que estava ocorrendo em nível geral de perícias nos processos que envolviam uma invalidez temporária, uma invalidez permanente. Mas que acomete também essas situações, em que nós temos esse problema pelo sistema público, que não se consegue relatório médico detalhado com a quantidade de carga horária, com as especializações, pelo sistema público. Então, infelizmente, essas famílias que dependem aí do sistema público para a garantia das terapias, tem que normalmente Então, mas por que os meus colegas vereadores, um instante só, por que os meus colegas vereadores, sabe por que eu digo meus colegas vereadores? Porque eu tenho o maior respeito pelos vereadores. O poder legislativo é muito exposto. Eu dou porrada mesmo no poder legislativo, mas é o único poder que apanha. O único poder que apanha. Os caras perseguem uns aos outros, sabia? Olha o tanto que o legislativo é porra louca. Você mete processo para caçar o seu colega. Você não vê ninguém fazendo nada contra o executivo. Você não vê ninguém fazendo nada com ninguém do Ministério Público. Você não vê ninguém fazendo nada. Já viu algum CPI de toga? A última que eu vi não estava de toga, estava de combinação. Estava de anágua, que foi trazida pelo Antônio Carlos Magalhães, finado Toninho Malvadeza, que não virou nada. E quem tentou fazer isso no Brasil foi exatamente aquele senador gaúcho que está lá no Nordeste, que é o pai da lei das fake news, que é um projeto que não é do governo atual, não. Vamos esclarecer isso, viu, minha gente? O projeto da lei de fake news é de um tucano
E todos precisam ler esse projeto de lei. Do jeito que ele saiu do Senado. Ele é feito pelo Alessandro, eu acho que é Alessandro Vieira, não sei se é o sobrenome dele é esse. Um projeto muito sério. Ele preserva valores e garantias constitucionais. Está chegando deformado. Olha que loucura. O projeto de lei da fake news está gerando fake news. Olha que loucura. É preciso, eu tive a humildade de ler o que saiu do Senado, doutor Adonis, doutora Isa, doutor Luiz Márcio, doutora Andressa. Não é o que está saindo na mídia, não. O projeto de lei de 2020 não é do governo Lula. Eu tenho 1000 restrições quanto ao governo Lula. Até porque não fez nada, né, gente? Vamos combinar. Ele está no exterior, naquela vê para onde é que o Lula está hoje. Ele já está lá no Reino Unido, onde é que ele está? Ele está lá no Buckingham. Já chegou lá? How are you, President? Ele já chegou lá, vai traduzindo para mim que eu não sei falar. Ele já chegou lá, filha, vê para mim aí se ele chegou, porque eu preciso saber. Ó, ninguém está fazendo nada nesse país. E ainda gera uma confusão sobre fake news. E aí, quando eu falo de fake news, isso aqui é, doutor, as informações, elas viram desinformação. Então, nem tudo que nós falamos é fake news. O problema está no conteúdo do que eu estou falando. Eu pego uma notícia verdadeira, doutora Andressa, e eu deformo aquilo. Olha, isso tem que ser punido em qualquer circunstância. Tem que ter. A Europa acabou de baixar agora, quando eu falo agora é recente, uma normativa forte contra a questão das fake news. O Brasil é um dos países que mais consomem tecnologia, TI. Se nós somos referência para tudo isso, por que não usa no campo previdenciário? Por que não usa no campo assistencial? E por que eu chamei a atenção dos vereadores aqui? Meus amigos vereadores, me ajudem. Ajudem aí os moradores da sua região. Faz lei. Deixa o prefeito da sua cidade ir para o TJ de São Paulo, mosquito dos infernos, para declarar a inconstitucionalidade, porra. Isso é responsabilidade de todo mundo. Age aí, pô. Determina, pô. Determina, gente. Eu tenho que ficar nervoso, pô. A gente trabalha com pessoas com transtorno de todo tipo aqui, pessoas esquizofrênicas. Os coitadinhos não têm onde se apegar, gente. Então todo mundo cruza o braço. O prefeito fala assim: isso é responsa, Del. Isso é responsa da União. A União é nome de partido político. A União é marca de açúcar, rapaz. Vocês precisam fazer leis para que os executivos cumpram. E o executivo municipal, doutora Adonis, eu tive quase 20 anos de Câmara, meu filho. Eu tenho que falar com alguma autoridade. Não sou candidato a nada. Quase mandei o microfone para o ar. Olha só, se for não tem problema não. Olha lá. Discutam a inconstitucionalidade da mosquito dos infernos no Supremo, poxa. Tragam solução. Se um prefeito de uma cidade, uma prefeita acha que a norma é inconstitucional e a responsabilidade pela lei do SUS é tripartite, busca a diferença contra o Estado e contra a União. Desculpa, doutor. Não, imagina. Desculpa, alguém tem que falar. Eu concordo plenamente, porque aí o que acontece, né? Fica nervoso, pô. Os médicos informam que vem uma ordem acima que impede que eles dão relatório com essas especificações, eles estão ferindo o próprio Código de Ética Médica. Claro, lembra disso? Exatamente. Olha, o Sidney Rocha proibiu, o Alexandre achou bom. É o Alexandre, prefeito atual. E a família, a população não pode se contentar com algumas coisas que têm sido feitas, que tudo bem, está sendo bom, porque, por exemplo, quando a gente fala de acompanhante especializado nas escolas, que em Franca agora não será mais permitido, os estagiários têm que ser formados em pedagogia, claro, está na lei, está na própria lei. Mas isso é o mínimo, né? E não se contentar apenas com isso, mas voltado à saúde, infelizmente, né, até uma crítica aqui que eu também faço a complementação no que o Dr. Theo falou, o município sofre muito. Você está falando em seu nome, do nosso escritório e de todos os advogados bem intencionados. Todas as famílias que todas as famílias exatamente. Que lutam para o bem-estar das pessoas. As famílias não podem se contentar com o oferecimento de um tratamento de 40 minutos semanal lá no SER. Entendeu? Uma criança com transtorno de espectro autista com 40 minutos, me desculpa, não vai ter evolução nenhuma. Então, não se iludam com uma situação dessa. Estamos enxugando o gelo. Exatamente. Estamos fazendo a operação tapa-buraco. E os juízes têm que entender. Nós vamos encerrar em um minuto essa live. Vamos encerrar um minuto. Na dúvida, pergunte e acalme o Theo Maia. Não só pergunte, mas acalme. Porque alguém precisa incorporar o cidadão. Tem pessoas que nem cidadãs são à luz da Constituição, doutora Dores. Isso é revoltante, viu?
Luísa, você quer dar boa tarde para a turma aqui? Não, você vai dar boa tarde, sim, só para nós encerrarmos, né, doutora Adonis? Eu vou pedir licença, então. Então, um abraço para você, aqui. espero um abraço para você, obrigado, doutora Adonis. Fica por aqui comigo aqui. Doutora, eu tive que cortar você por causa do Imagina, tempo. Tá. sim, com Mas certeza. eu espero que você tenha, doutora Adonis, doutor Luiz né? Márcio, tenha trazido muitas informações. Gente, eu espero que vocês nos ajudem. Isa, senta só um pouquinho, precisa dar boa tarde aqui. Não, o seu esposo já me ligou, disse que você vai dar boa tarde para a turma. Ele falou que está autorizada, lá o regime é democrático, lá é tudo muito moderno, né? Não tem esse negócio não. Doutora, então quero que todos que acompanham a Ana Clara, o Theo na tela aí, na dúvida, pergunte, passem a partir da próxima live a usar a caixinha de verdade. Por quê? Aí nós podemos ser mais dinâmicos. Eu aproveitei porque o número de perguntas não foi aquilo que eu esperava de resultado. Foi um número grande de perguntas, mas não o suficiente. Eu aproveitei tudo que veio aqui no WhatsApp e outros meios de comunicação para transformar essa live nessa realidade. Então vocês observam que eu toquei assuntos aqui muito sérios, muito graves, e os colegas trouxeram informações técnicas. Nós não temos nada a ver com partido político, com essas coisas aí. Nosso negócio é saber o que tem que ser feito para que o direito seja uma realidade. O objetivo do direito é dar a cada um o que é seu. E olha, para mostrar que eu sou verdadeiro, olha, o prefeito Alexandre acabou de tomar uma decisão, me parece publicada ontem, que vai construir um novo NGA. Numa área de 8 mil metros quadrados. Eu tenho que aplaudir, aí eu aplaudo, vocês me perdoem, eu aplaudo, porque aí vai criar, acho que 4 blocos, vai dar dignidade para as pessoas. Então eu sou obrigado a reconhecer o que está certo, mas perdoar as sacanagens que fazem contra quem precisa de relatório e de tratamento adequado, não, pelas metades não. Doutora Isa, vem ajudar a fechar aqui. Isa, pertinho do microfone. Olha só, agora a mesa ficou chique demais. Aí, duas senhoras, doutora Dona, duas senhoras. Ô Luiz Márcio, vem aqui aparecer aqui para nós irmos embora. Boa tarde, Isa. Boa tarde, doutor. É uma alegria, Isa, ter você aqui na nossa equipe. Você é uma advogada experiente. Você gosta de ficar mais nos bastidores. E eu sei que você hoje cuida muito de toda a parte de cálculos. Sim, toda. É quando o processo está em que fase, hein? Fase final de cumprimento de sentença, cumprimento de liquidação. sentença. Os famosos atrasados. Os atrasados estão na sua mão. Estão na sua mão. Eu devo falar com ela, não vai embora sem falar comigo. Porque ela mexe com essa parte. Parte boa do processo. Mas tem muito processo que a gente às vezes ganha em primeira e segunda instância que precisa ir para um STJ, para um Supremo. Que tipo de recurso você costuma preparar aí? No escritório a gente esgota, na maioria dos casos, todas as instâncias. Temos tem recurso, vamos movimentar. Tem mais um, vamos movimentar. Vai até no osso. Vamos até no extraordinário. Olha, o extraordinário é Supremo. Supremo Tribunal Federal. Sei. E já o STJ, que tipo de recurso que é? Recurso especial que trata das questões infraconstitucionais, né? Leis federais. Então, tratando de previdência, né? A maior parte dos recursos são os especiais. Eu vou tirar ela do ar, pode? Só que eu vou sair junto com ela, Ana Clara. Nós vamos todos sair juntos, não é isso? Ana Clara, obrigado pela cobertura técnica aí. Ô Hiroshi, eu não vou te mandar um beijo não, sai fora, meu irmão. O grande Hiroshi, que está sempre na retaguarda conosco. Doutora Andressa, parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades! Olha quem chegou. Ô Walter, não só mostra a sua cara. Você está muito atrasado, vem aqui rapidinho, nós estamos atrasados, velho. Isso aqui, aí, olha o doutor Walter, olha o tamanho do Ribeirão Pretano. Doutor Walter Moreira, boa tarde para você. Boa tarde, doutor. Eu não teria respondido, não, bom, estou tirando você do ar, cara. É do nosso time, do Adonis, vambora. Andressa, vambora. Vamos Na almoçar, dúvida, né? pergunte. O Theo na tela volta dentro 15 dias, doutora? 15 dias, meus amigos? Daqui a 15 dias, nós traremos conteúdos para que vocês venham para cá. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, desçam um pau, desçam um fumo, cornetem para que a gente melhore. Um grande abraço. Na dúvida, pergunte. Tchau, tchau.